Oi pessoal, sejam bem-vindos ao canal Revitalize TV. Hoje eu vou dar para vocês algumas dicas de seringas e agulhas para procedimentos estéticos. Bom pessoal, eu tinha muita dificuldade quando eu comecei a trabalhar com injetáveis em relação a agulhas e seringas, né? E eu precisava de uma agulha específica para aplicar o ozônio, precisava de uma seringa específica para tirar o produto do frasco estéreo. Então, eu muitas vezes quebrava as agulhas porque eu achava que tudo era tal da 30G meio, né? Então, eu custei a entender que a espessura da agulha era justamente o contrário. Então, quando a gente fala 32G, é a agulha mais fina que tem, tá? Então, a gente vai ter a 32, a gente vai ter a 30, a gente vai ter a 25. Só para vocês terem uma ideia, essa aqui é 25 e ela é muito grossa. Não dá para você fazer um procedimento estético, corporal, facial hoje em dia, né, com agulhas finas, essa aqui tão grossa, porque a sua paciente vai pedir para ir embora, né? Então, essa agulha aqui, ela é a 25G. E quando a gente pega a 32G, ela é finíssima, gente, muito fina mesmo. Então, ela é isso aqui, ó. Nem dá para enxergar direito, tá? Nem sei se vocês conseguem ver, mas ela é extremamente fina. E aí, a outra coisa é o tamanho, né? A largura dela. Então, a gente tem essa aqui, que é a 13, e a gente tem as menorzinhas. A de 13, que é essa aqui, rosinha, e a de 4, que ela é bem curtinha, tá? Então, essa de 4, ela é muito indicada para procedimentos faciais, tá? Então, a gente vai aplicar um intradermo facial, uma toxina, a gente pode usar essa aqui de 4, tá? Que ela é pequenininha. Mas se vocês repararem, elas dobram com facilidade. Então, não dá para eu colocar no frasco estéreo sem destruir algumas várias, né? Então, o que eu preciso fazer normalmente quando eu vou aplicar um intradermo? Então, quando a gente pega, por exemplo, um produto, esse aqui, gente, é o PDRN, tá? O famoso PDRN. Reparem a espessura dele, ele é grosso, porque ele tem ácido hialurônico, né? Então, ele é muito grosso, você não consegue puxar esse produto aqui com qualquer seringa. Você vai precisar usar uma seringa grossa. Então, uma seringa grossa, essa 0,7 aqui, bem grossa e bem comprida, para você conseguir tirar o produto do final do frasco. Porque imagina perder um produto desse aqui, que é ouro em pó. Não dá, né, gente? Então, essa é a ideia. Você conseguir tirar, e para isso você precisa de uma agulha bem grossa. Então, ela vai ter 0,7, igual essa aqui, tá? Então, essa é a dica. Ou então, uma dessa aqui. Essa aqui eu gosto muito para retirar esses produtos dos vidrinhos. Então, eu tiro de frascos assim, para colocar na seringa, ou eu tenho que tirar desses vidrinhos aqui, tá? Então, quando eu tiro desse vidrinho para poder colocar no meu frasco estéreo, que é isso aqui, eu vou precisar de uma dessa aqui, tá? Então, essa aqui é 3 ml e ela é 0,7 por 30. Então, ela vai estar comprida e ela vai ser bem grossa, tá? Então, essa aqui é a que eu indico para vocês sempre removerem o produto dos frascos estéreis, né? Então, a gente tem diversos frascos e a gente precisa de usar essas aqui toda hora só para manusear dali para cá o tempo todo, né? No nosso procedimento de intradermoterapia. Então, eu queria dar muito essas dicas para vocês porque eu levei um tempo perdendo e gastando com várias agulhas, tá? Outra coisa, se você faz ozonioterapia, você tem que entender que você precisa usar seringas de silicone com Luer Lock. O que é o Luer Lock? É essa travinha aqui que você tem tanto nas pequenininhas quanto nas mais grossas, tá? O Luer Lock é uma trava, porque se você não tiver a trava, ela vai explodir na cara da pessoa na hora de puxar o ozônio. Então, essa aqui é uma dica importante que, se você aplica ou pretende aplicar a ozonioterapia, sempre legal você ter com trava Luer Lock, tá? Então, essa aqui tem a trava e essa aqui não tem trava nenhuma, tá? Então, você vê que ela tem uma travinha de segurança, que é justamente para você colocar no aparelho e ela não explodir. E de preferência de silicone para que o ozônio não degrade ou destrui o seu material, tá? Outra coisa muito legal que eu conheci foi este
apetrecho aqui esta seringa para aplicação de toxina botulínica. Gente, ela é muito legal. Primeiro porque ela dá um clique a cada pontinho que você coloca de toxina, tá? Então eu vou colocar ali cada unidade que eu coloco, ela dá um cliquezinho. Então você programou lá 3 unidades aqui, 4 unidades aqui, então ela vai descendo, tac, 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 faz um clique para você conseguir contar. Olha que legal, porque às vezes a gente aperta e aí desce a mais, e a gente não fica ali conseguindo olhar, né, tão bem. Se você já tá mais velha, que nem eu, que já precisa de um óculos, você já fica pensando assim, ixi, eu acho que agora foi mais, eu acho que agora foi menos. Você fica ali meio que, né, perdido. E isso aqui, ele tem um som que te ajuda e ele tem uma travinha. Então, quando você, mais de 3, ele não vai descer, ele trava. E aí ele desce 3 unidades lindamente. Isso é muito legal. Eu conheci recentemente, é um lançamento, né, e eu super indico. E vocês podem colocar 3 tipos de unidades que vocês queiram. De 1 em 1, né, de 3 em 3. E por aí vai. E aí vocês têm essa possibilidade. Só virar e travar e ela vai descer fazendo a travinha. Isso não é legal? Então olha só, a gente evolui tanto, né? Quando eu comecei na estética não tinha nada disso. A gente trabalha aqui com inúmeros aparelhos. Eu tenho 25 anos na área de estética, 24 de Revitalize, né? Que é a minha clínica. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, tudo isso vai fazendo com que as coisas fiquem mais fáceis, né? A evolução, a tecnologia traz isso. Ela traz facilidades para o nosso dia a dia. E eu lembro que quando eu comecei a fazer carbox, ou até o ozônio mesmo, a gente usava agulhas muito grossas e os pacientes reclamavam muito disso. E hoje a gente tem essas empresas que estão assim focadas em facilitar o desconforto do nosso paciente, né? E isso é maravilhoso. E traz essas inúmeras facilidades para nós. Então, gente, eu quis trazer essas dicas para vocês hoje para facilitar o dia a dia de vocês, como eu tenho visto por aqui. Então, se você está começando, se liga nisso para você não ter desperdício, gasto, porque realmente é maravilhoso o que a gente tem hoje. E principalmente para você trazer conforto para o seu paciente na toxina botulínica. Tá bom? Quanto mais fininha, quanto menorzinha for, melhor e menos desconforto, tá bom? Se você quer conhecer os cursos da Revitalize, acesse www.cursosrevitalize.com.br e visite o nosso site. Temos cursos online e presenciais. Vem pra cá e revitalize-se você também.